Olá a todos, todas e todes. Hoje nós estamos aqui para conversar com a professora Adriana Botelho sobre Cinema no Cariri, um recorte. É um prazer ser convidada para essa fala com você. Fico muito feliz das atividades culturais terem retomado, já que diante da pandemia houve um período de suspensão das atividades. Então, pelo convite de vocês, eu selecionei 3 curtas, que eu estou há 10 anos aqui na região, então quando eu cheguei foram curtas que me impressionaram bastante. Um deles é até chato falar porque eu participei, e aí selecionei um outro bem recente, com o tema da questão do meio ambiente, e um deles que Eu Também Sou Teu Povo, que foi feito aqui na região. Eu não morava aqui no período, mas logo depois eu vi a exibição e fiquei muito impressionada. Quer dizer, são produções realizadas aqui na região, com pessoas que também moram aqui, pessoas convidadas. Então, hoje eu selecionei esses 3 curtas e tem um outro que é uma novidade, que é mais recente, que eu estou colocando nessa nossa conversa aqui. Mas, principalmente, falar sobre Eu Também Sou Teu Povo, Cor e Tecido e Nossa Floresta. O que motiva a escolha desses 3 curtas, quando você me pediu um tema para a nossa conversa, e aí veio instantaneamente. Não é uma coisa de ficar pensando se eu vou escolher, vou pesquisar, não, é rápido. E aí, por quê esses 3? Nossa Floresta, uma reflexão sobre responsabilidade ambiental, é um vídeo realizado recentemente por 2 estudantes do curso de jornalismo da UFCA, e foi um projeto de final de curso, um TCC. Eu participei da banca e fiquei muito encantada com a realização da Mariana Menezes e da Mirna Carina. E por que esse vídeo veio tão de repente? Pelo tema, a importância do tema do meio ambiente. Então, deveria ser um tema já de muito interesse pelo ciclo das gerações, mas eu acho que ele não ocupava o palco principal. E hoje eu vejo de muita urgência a gente passar a ver, fazer e discutir essa pauta do tema ambiental. E elas vão fazer esse documentário discutindo a floresta e o ativismo ambiental, de ONGs que existem na região em defesa dos animais, da fauna, da flora. Então, vão discutir inicialmente o Soldadinho do Araripe, mas elas vão, a partir das instituições que atuam aqui, investigando como é essa atuação, como é que reage à degradação ambiental, o que é que existe de atuação desses ativistas isolados ou instituições organizadas. Então, fiquei muito impactada com o trabalho delas de investigação. Flona é a primeira floresta nacional tombada como floresta nacional e encontra, porque o Cariri é um grande universo. E no meio desse universo todo tem, inclusive, uma floresta. E essa floresta, como todos os espaços ambientais, os espaços naturais, estão sendo ameaçados. E esse recorte, trazendo esse recorte para esse micro que é o Cariri, elas acreditam que elas falem, é isso que elas falam? Elas falam sobre esse macro, que é a situação ambiental geral? Falam, porque o que é interessante é você... Não, desculpa, eu estou me movendo aqui, tenho que ter cuidado. Não, o que é interessante é pegar o tema do meio ambiente, fazer uma abordagem local, mas que fala do mundo. Fala do mundo, porque é como o ser humano está ocupando, como ele vem ocupando essas últimas gerações. Então, como a gente lida com o meio ambiente. Então, na hora que ela aborda esse aspecto local, você vê qualquer lugar do mundo. Como lida com as florestas na Holanda, na Alemanha, na França, no Rio de Janeiro, como é a questão dos espaços de verdes, os animais em Fortaleza, como é que a gente protege a questão das dunas de Sabiaguaba.
que são questões ambientais que estão sendo discutidas no mundo todo. E elas vão fazer essa abordagem local. Mas não importa, né? Quando qualquer pessoa do mundo vai ver aquilo e vai pensar no lugar que ela habita. Porque é uma questão de interesse do mundo hoje. E ou a gente faz esse diálogo global, sério, né? Ou eu não sei como é que vão ser as próximas gerações, né? É um curta documental de quando? Foi realizado recentemente, né, em 2020, período da pandemia. Então, ela tem esse aspecto, né? Elas iniciaram desde o ano passado, em 2019, a pesquisa, né? Mas era um interesse anterior a 2019. E em 2020 elas fazem as gravações das imagens. Uma parte antes da pandemia, então tem um período de suspensão, e elas vão para a parte da edição, das entrevistas, o que podem, da decupagem nesse período. E fazem a defesa agora, recentemente, em novembro, né? Então, as imagens foram captadas antes da pandemia. Isso. E finalizadas em processo de montagem durante a pandemia e defendido também durante a pandemia, porque é um filme que foi resultado de uma conclusão de curso, é isso? Isso mesmo. E a defesa também foi plataforma digital, né? Via Meet. Não pode falar do Via Meet. Pela plataforma digital, né? Também foi feita a defesa da qualificação do curso. São duas diretoras, é isso? Isso. São duas estudantes, a Mariana Menezes Caselli e a Mirna Carina de Andrade Soares. Que maravilha. Uma de Fortaleza e uma daqui da região do Cariri. Eu acho que é Crato. É do Crato, se eu não me engano. Entender e saber dessa ebulição do audiovisual, do cinema no Cariri. E que os caminhos são múltiplos, os caminhos de fala são múltiplos. O que se mostra é múltiplo, é versátil, interage com várias linguagens, não é isso? Quando você fala de Nossa Floresta, uma reflexão sobre responsabilidade ambiental, que foi um filme, um doc, finalizado agora durante a pandemia aqui no Cariri, e você fala de Eu Também Sou Teu Povo, você traz Eu Também Sou Teu Povo para essa fala, que foi um filme, um dos primeiros curtas-metragens feitos no Cariri. Um dos primeiros curtas-metragens feitos no Cariri, você abre um espaço enorme de possibilidade de pensamento dentro desses dois filmes tão diversos e que falam de um mesmo lugar. E essa diversidade que nós vivenciamos cotidianamente, mesmo estando em casa. Muito bom. E como é ver e sentir e resolver falar de Eu Também Sou Teu Povo? Como você falou, né, que foi uma produção recente, mas uma das primeiras dessas novas gerações, né? Década de 60, não, bem mais. O que é? 90, Eu Também 90. Sou Teu Povo? Não, 2000. Já? Já. Foi 2006, dos anos 2000. 2006. Foi dos anos 2000. Então vou só citar aqui um pouquinho, né? Como você falou, Também Sou Teu Povo. Ele é de 2006. É curioso, 14 minutos, um doc de 14 minutos. Mas é curioso porque a parte estética dele é muito bem resolvida, né? Eu acho que tem uma investigação ali de narrativa, de como contar uma história da Camila Montenegro, que é a personagem do vídeo, né, do filme, do curta. Então, eu acho que eles resolvem muito bem esteticamente, sabe? Naquele diálogo entre o espaço da cidade, o espaço midiático, porque você tem o personagem das mídias ali, né? Você tem a TV que anuncia que região é essa. Então, as mídias, a partir da TV, ela é uma narradora também daquela história. E você tem a Camila Montenegro que circula nessa cidade. E que região é essa? Então, nós somos levados para o ambiente do Juazeiro do Norte a partir da personagem. Agora, é isso, eu acho que ele resolve muito bem a estética do documentário. E entre esses dois filmes, você traz Cor e Tecido,
quem são as pessoas envolvidas no documentário? De quando é couro e tecido? De quem fala couro e tecido? Couro e tecido não, couro tecido, né? Couro, desculpa, eu esqueci, eu errei o nome do... Não, mas o título, quando tu fala couro e tecido, que informação vem assim? É tanta coisa que vem na cabeça da pessoa, né? Couro, tecido, o couro como trama, o couro e tecido, o couro sendo tratado como um tecido. Então, ele suscita reflexões múltiplas quando você olha, porque você sabe que o título de um filme ele não é aleatório. Uhum. E de quem é o filme. Então. Acho que eu já posso falar que o filme é teu, né? Então, assim, você é uma das pessoas responsáveis por esse doc, né? Isso. Qual é a sua posição nesse universo do couro e tecido? É ou couro tecido? Couro e tecido, só. Não, couro tecido. Qual é o seu lugar na tessitura do couro tecido e como é que foi fazer o doc? O couro e tecido, ele surge a partir desse personagem biografado, que é o Seu Expedito Celeiro. Quando eu vim para a região em 2010, eu já sabia um pouco sobre ele, mas eu não tinha Era uma pergunta, quem é esse mestre celeiro que coloca cor nos artigos, nos artefatos, e como é que ele faz isso? Como é que ele modifica essa padronagem, né, desses artigos do couro? Então, eu tinha muitas perguntas, né? E quando eu venho morar na região, eu passo a visitar o Seu Expedito Celeiro. E continuam essas perguntas, né? Como é que ele faz essa mudança? O que é que suscita essa necessidade dele? Porque isso é uma pergunta das pessoas que lidam com o processo de criatividade, né? De criação, processo de criação, né? Essa é a pergunta. Qual o momento de tensão que você se expressa e interfere esteticamente? Numa imagem, por exemplo. O que suscita a vontade de fazer algo, né? Da criação, do processo de criação. E o Seu Expedito fez isso, né? Ele é uma marca de identidade de uma região e de um país, de um processo histórico, né? Porque os artigos de couro, eles marcam a colonização do Estado, né? A colonização do couro aqui no estado do Ceará, das fazendas de gado, né? Então, como é que ele faz isso, né? A partir daqueles artigos, ele interfere de uma forma muito precisa e marcante, porque hoje a gente sabe o que é Seu Expedito Celeiro, né? Naquelas sandálias de couro, né? Que toda geração de 60, 70, 80 usava chinela de couro, né? Então, e a gente tinha, era muito conhecido, né? A chinela de couro, não sei o nome daquela parte de cima da sandália, mas aquela alpercata de couro, né? Então, ele muda isso. Quem usa mais aquela chinela? Não, pouca gente. A gente usa uma estética do Seu Expedito Celeiro hoje, nas sandálias de couro, né? Então, essa era a pergunta, né? De onde vem esse imaginário do Seu Expedito? E aí a gente se aproxima dele. Só que, na época, a Cristina Diogo conhecia o seu Luiz do Exu, Luiz dos Couros, que tinha feito a roupa de Luiz Gonzaga. E a gente vai na fazenda, em Exu, né, eu e Cristina, a gente conversa com o seu Luiz e fica muito... ele ganha... E o seu Luizinho do Exu, ele vai falar desse processo de criação dele com Luiz Gonzaga. E aí, na hora, surgiu uma outra pessoa para dialogar com o Seu Expedito. Os dois estão na região do Cariri, né? Um em Nova Olinda, um em Exu, os dois tomados por uma situação histórica um pouco distante um do outro, mas... E com o seu Luizinho, eu fiz uma pergunta. Por que não teve continuidade? Porque ele tem um ciclo dele de apogeu, uns 30 anos, a partir da convivência com Luiz Gonzaga, e depois a oficina fecha. E o Seu Expedito, não. Né? Ele vem num crescendo, né? Ele vem desde o avô, o pai, ele,
E a partir da trajetória dele, hoje os filhos todos, né, todos estão envolvidos na produção. A partir dessa trajetória que você fala, né, por que ele migra e vem para cá, né? E tinha uma pergunta que eu fazia, querendo saber esse processo de criação e o elemento da cor, né? E eu pergunto, seu Expedito, o que o senhor vê? O repertório, né? As suas referências de imagem. Onde é que o senhor pesquisa? Né? Aí ele falou assim, olha, eu entro na igreja aqui de Nova Olinda e na missa, eu fico olhando para os oratórios, eu fico olhando para o piso. E são elementos barrocos, né, do ambiente da igreja. Então, além dessas formas tradicionais do coro que ele já sabia do avô e do pai. Porque se você pegar o seu Luiz do Exu, ele também tem as formas, né? Então, ele também utiliza aquelas formas que o mestre, ele herda um ofício e ele precisa fazer bem. A habilidade dele é fazer muito bem o que ele já sabe, né? Ser um exímio construtor. Isso é o que dá a alguém a categoria de mestre, isso, né? É. O que é que o povo indica quem são os mestres, a população indica quem são os mestres, e o fazer do mestre diz para o povo de que ele é mestre, é de que ele faz com maestria. Não é uma categoria dada por uma academia, é uma categoria dada pela sensibilidade do olhar de uma população. Tanto é que seu Expedito hoje, quem fez esse espaço de visibilidade dele? Ele e o povo. Porque ele fala disso no curta, que é interessante, vocês veem, ele diz, não, eu colocava lá, ninguém queria comprar, e depois eu fui mexendo com as cores, eu fui experimentando as cores, e as pessoas começaram a ver e comprar. Então, né, nesse sentido de chamar a atenção do olhar das pessoas, as pessoas compravam e... Eu não vejo o mestre Expedito com um olhar que limita, ele se coloca... no mundo, ele se coloca no mundo como fazedor em processo de expansão e de agregar. Ele agrega linguagens que se comunicam com ele e a partir de uma sandália de couro, a partir de uma roupa de couro de um vaqueiro, ele abre as possibilidades e executa as possibilidades e não só executa, ele vai para além. Como ele agrega, como ele junta, como ele expande, ele muda a cor, ele muda a estética, ele traz novos elementos, ele olha e é o olhar dele, ele olha e agrega a fala do outro, o olhar do outro e faz da forma que ele sabe fazer. Então, isso deve ter sido um tecido incrível na tessitura desse curta-metragem. Como é que você, enquanto profissional do design, sentiu tudo isso? Enfim... eu sou professora de História da Arte dentro do curso de Design, né, do campus do Juazeiro do Norte, da UFCA. Isso me ajudou, né? Não é que eu seja da área do design, mas conviver com os professores, o ambiente e o curso, também me ajudou nesse olhar para o seu Expedito Celeira, né? E você falou de um aspecto, né, que eu acho, ainda pegando essa ideia do seu Expedito, ter sido um pioneiro nesse sentido. E aí eu queria levantar essa questão. O seu Expedito, e ele fala no curta, eu estou falando a partir de uma fala dele, ele diz assim, não é fácil, né, trazer São Paulo para o sertão, esse da gente, né? Então, não é fácil. Não é fácil, né? Porque qualquer atividade, seja das engenharias, da arquitetura, do teatro, das artes visuais, você sair de uma cidade pequena ou mediana, de uma região que não é um centro, né, de circulação de recursos, né, de um país que também está dentro de uma outra camada global, mas que não é um centro, né? Então, seu Expedito, ele desloca isso, né? O que seria natural? Você ir para São Paulo,
para poder divulgar, né, fazer um contato, se fosse no campo das artes visuais, com as galerias de São Paulo, participar de Bienal em São Paulo, para poder ter essa visibilidade, o Seu Expedito ele faz um percurso diferente, né? Ele começa uma produção local, com apoio de pessoas daqui, óbvio, mas ele chama a atenção de uma maneira que ele vai chamando o olhar desses centros para as regiões menores, né? Então, e ele também modifica o lugar do mestre artesão, né? Que era visto sempre como uma coisa, talvez, de menor poder ou de menor valor, né? Então, ele se coloca como um criador em qualquer, da maneira igual que um estilista, que um engenheiro, que um arquiteto, da mesma forma, né? Então, ele modifica esse olhar da gente sobre aquele mestre que a gente estava habituado, ou que fazia uma roupa específica para um ofício, para o vaqueiro, de proteção. Não, ele passa a ocupar o espaço do consumo, do comércio regular, das mulheres, dos homens, das casas. Então, isso é de uma capacidade incrível, que todo mundo quer, todo criador quer isso, né? Poder falar para vários setores, independente daquilo que você atua, poder sair da sua região e falar também para as outras regiões, né? Então, isso o Seu Expedito fez de uma maneira que assim, é admirável, e a gente tem poucos exemplos anteriores a ele. Eu não conheço anterior a ele, mas eu imagino que, por esse percurso, ele tem iluminado possibilidades futuras para as novas gerações, né? Eu espero isso, né? Eu acho que teve uma fala que acho que a gente não colocou na fala do Eu Também Sou Teu Povo. Você falou uma coisa muito interessante, que foi a resolução imagética do filme, que ele se resolve muito bem esteticamente. E o filme, se você vê quem faz o filme, você vê como direção uma pessoa ligada às letras, uma pessoa extremamente sensível e ligada às artes visuais, que é o Orlando Pereira, que já não está mais aqui, mas enfim, é o Orlando Pereira que, ligado a esse universo, e é uma pessoa que mora em Juazeiro do Norte. Eu não sei se Orlando era de Juazeiro do Norte. Se ele era, eu acho que ele era acho que sim. Natural de Juazeiro do Norte, uma pessoa de Juazeiro do Norte, mas com essa visão de mundo literária que traz toda essa nuance para a estética também, porque era uma pessoa ligada às artes visuais. E o Franklin Lacerda, que é ligado às artes visuais. Então, essas duas pessoas se unem e conversam sobre uma Juazeiro, sobre um olhar impactante, que é a figura de Camila, que é uma devota fora de um estado de normalidade, de um devoto que você normalmente imagina. Então, se vocês veem o filme, e eu sugiro que vejam, é um filme de 2011 incrível, e que fala de uma Juazeiro cosmopolita, de uma Juazeiro que reza, de uma Juazeiro que se intersecciona com um estado de coisas fora fora do Brasil. Não. 2006, o filme 2006, desculpa. Um filme de 2006, eu confundi com outra data de filme, eu acho que, enfim, foi com o Mestre Expedito, né? Se você vê o Eu Também Sou Teu Povo, que é um filme de 2006, e que traz uma Juazeiro cosmopolita, essa Juazeiro sempre foi cosmopolita desde a sua criação, mas ela também se expande, Juazeiro também se expande. E se você imagina, vai ver Eu Também Sou Teu Povo, que é a visão de uma Juazeiro a partir do olhar de uma devota. E se você se depara com uma devota que você não esperava. Você tem... porque, assim, se me falam de uma devota religiosa que vai mostrar a cidade de Juazeiro, por exemplo, na minha cabeça vai se construir uma estética. Quando eu encontro o filme, ele me impacta como me impactaria uma... Mano, mas tá ótimo isso que você como me impactaria uma performance.
Uma performance que chega e me tira do chão, e me sacode, e diz que não precisa ser de uma forma encaixotada, que pode ser, que tem amplas possibilidades. E é incrível a visão de Juazeiro a partir do filme. Não, eu quero pegar essa sua fala e destacar, porque quando a gente fala de lugares, me parece que a gente tem imagens que reforçam um tipo de ser, né? Um tipo de habitante, um tipo de clima, né? Uma imagem específica. Lamentavelmente, eu não sei se a gente contribui para isso, né? A gente reforça poucas imagens sobre os lugares, né? O que é o Rio de Janeiro, né? O que é a imagem de São Paulo, né? Aquela vida urbana, edifícios, avenidas, carros, poluição. O que é o Rio de Janeiro? A praia, o sol, o Corcovado. O que é o Juazeiro do Norte? Romarias, o Padre Cícero, um diálogo com o rural. Então, a gente congela essas imagens e, para quem não conhece, quem não é daqui, fica com uma visão muito frágil, né, sobre as coisas, né? E o que é legal desse curta, e quando você fala isso, é que a Camila é um personagem que foge do padrão convencional do que a gente imaginaria uma religiosa de Juazeiro do Norte, né? Uma personagem religiosa que gosta de romaria, que viaja e vem todo ano para a romaria e usa o Padre Cícero na mala, na bagagem dela, e para onde ela vai, se ela mora na França, em Londres, na Holanda, ela está com o Padre Cícero e canta, não é? E está nas missas. Então, a gente tem um modelo convencional dessa personagem no Juazeiro do Norte. E a Camila subverte isso, né? E o que é legal do filme, aí quando você coloca essa ideia, é que a estética traz o urbano. A cidade do Juazeiro, ela é colocada numa imagem em movimento, dentro de um carro, ela anda, você tem uma narrativa em off, que fala, descreve aquela cidade dela, afetiva. Então, e tem poucas imagens que falam de campo, ou daquela romaria tradicional. Não, né? É uma de shows, são palcos, é música, é colorido, é elegância, né? É uma mulher que transita por vários lugares do mundo e vem para cá e continua vindo para cá. Então, isso surpreende. Agora, não só por causa disso também, da história, mas porque a imagem corresponde a isso. E, esteticamente, tem um refino nos planos, né? Como ela quis mostrar, como ela quis sair daquelas imagens mais convencionais, que isso é o desafio. Aí a gente faz um paralelo com a criação do Ser Expedito. É sair da sandália de couro convencional, sem cor, que a gente estava habituado. E Eu Também Sou Teu Povo faz isso, né? Ele coloca um outro lugar, uma outra forma de ver o Juazeiro, uma outra forma de se relacionar com o ambiente das romarias, com o público, com o colorido, com a noite, né? As festas da noite, não é só a missa, é a missa e a rua, a missa e as conversas na calçada, as músicas, o palco, não é? O glamour de algumas personagens que estão nesse espaço. Então, não é só a senhora, aquela senhora mais convencional, ou que usa um lenço, ou que usa um rosário. Ela também usa o rosário, mas é diferente. Então, por que isso é bom? Porque mostra diversidade, pluralidade. Nós somos assim, né? Ninguém quer ser visto como uma imagem única, estereotipada das coisas, porque empobrece tudo. Qualquer lugar que você veja no mundo, se você for ficar vendo, é muito pobre. Então, o interessante é você ter diversidade, múltiplas vozes, capacidade de se relacionar com um mundo diferente, que marque cada um aqui, que você tenha uma forma de se relacionar com o Juazeiro, eu também, e que isso seja colocado, seja falado da gente. Não eu e a Thay, que moramos no Juazeiro do Norte, tem uma forma de se relacionar. Não, são duas formas de se relacionar. E o filme fala disso. Isso é que eu acho que é incrível, né, como um marco desse documentário também aqui para a região, né? E eu queria, né, a partir das suas conversas muito estimulantes nesse sentido, né, de
trazer uma novidade para a nossa conversa, né? Porque esse ano eu sou muito próxima do de Freitas, a gente conversa muito também de criação, ele na música. Eu sou muito fã do trabalho do de Freitas, né? E das pesquisas que ele faz na região. Uma outra visão sobre a região incrível da música do de Freitas aqui. E de uma pessoa também vem das letras. Ele vem da música, ele vem do som e ele vem das letras também, porque é uma pessoa formada em letras. Não sabia. Ele, que beleza. Poucas pessoas, acho que poucas pessoas. Eu me surpreendi quando eu soube disso, numa conversa com ele, de um trabalho que eu estava fazendo. E aí eu tinha que conversar com ele para falar um pouco sobre ele, uma fala. E aí ele me coloca isso e eu sou impactada, porque há muito tempo eu conheço. Eu não sabia, achava que era mais a música, né? Claro que... É a música, mas essa formação é completamente inusitada, ela me chega como muito bom. Um susto. E que é uma área de afinidade sua também, né? De interesse seu sobre o mundo, não é? Que é a literatura, performance, muito legal. E o de Freitas, ele faz um vídeo que foi selecionado para o Itaú esse ano, no período da pandemia, todo mundo isolado, com muito mais rigor do que agora, né, nesse momento. Mas ele faz esse vídeo, que ele está em casa o tempo todo e convivendo no ambiente doméstico. O link vai estar disponível, não é? Óbvio, eu vou ficar falando e isso é ruim, é bom que isso se veja, não vou falar muito, porque eu quero gerar curiosidade. O link das 3 obras vai ficar disponível, né? São 3 obras abertas e que as pessoas podem ver em canal aberto nas plataformas do YouTube. Não, acho que a gente não pode falar sobre... Então tá. Enfim, nas plataformas que exibem filmes, enfim, as pessoas vão ter acesso, vão ter possibilidade de ver. E aí, o que ele faz? Ele, convivendo no ambiente de casa, eu não vou falar. Porque se eu falar, vai quebrar a expectativa inicial. O que é legal é que você entra no vídeo pelo som. Por uma sonoridade muito estranha. São ruídos. Você não sabe onde é que você está. Então, o início do vídeo é um ambiente muito estranho que é sugerido pelo som. É o som que nos coloca naquele ambiente. E você não está entendendo ali. E aquele estranhamento inicial é incrível. E depois ele vai colocando no lugar. Ele vai apresentando o cenário, os objetos. E aí vai construindo uma narrativa muito interessante. E o título é O Vazio Iluminador. Então, eu só fiz essa chamada para que a gente procure ver, porque é um trabalho muito legal, eu fiquei muito impressionada, porque é uma pessoa que vem da imagem, mas vem de uma presença marcante da música, que você me apresentou agora, das letras, e vai para essa área do audiovisual com muita força com esse vídeo, né? E é um trabalho dele, do Evandro, também que participa. Evânio Soares, né? É o trabalho, trabalho do de Freitas, do Evânio Soares, e com a participação da musicista que toca a rabeca. Cidália. Da Cidália, isso. Os 3 participam do vídeo. Então você me traz 4 obras, então é um recorte muito rico do Cariri. Cinema no Cariri, um recorte, você me traz um tema, você me dá um tema que também sugere a muitas leituras. Esse Cariri que é múltiplo, que é amplo, que vai da floresta, a produção com couro, passando por esse epicentro que é Juazeiro do Norte. Eu conversando aqui um outro momento com Ítalo Rodrigues, e ele me colocou uma imagem de Juazeiro muito interessante, de que é um núcleo de uma célula, é um núcleo de meu Deus, eu acho que eu não vou lembrar. Enfim, que sugere uma explosão. Juazeiro é um epicentro que sugere uma explosão e uma propulsão de muitas coisas. E você traz a sugestão de 3 filmes que passam por esse lugar também.
Mas está aí, essa ideia, porque eu quero pegar um pouco essa ideia que você falou, né? A importância do Juazeiro como esse espaço, porque a gente está falando de Nova Olinda, do Crato, né? Fala de Nova Olinda, do Crato e de Juazeiro. De pessoas que transitam por esses lugares. Mas de uma pessoas força que de uma não região, são desses né? lugares e de pessoas que são desses lugares. Então, assim, a força que está no micro, a força do que está num espaço geográfico e de que é a mesma força de que está em outros espaços geográficos também. Quando eu coloco questões ambientais de uma floresta que se situa no Cariri cearense, eu estou colocando questões ambientais de uma floresta da floresta amazônica, de florestas que estão sofrendo nesse momento, estão agonizando, e são questões macro e que estão no espaço menor. São questões que são colocadas que são externas e que são questões bem internas também. Mas esse final é importante. Eu fiquei emocionada quando fala. De valorizar o papel da arte, da cultura. Entende, Custódio? A gente tem que terminar com isso. Porque é, de fato, o que é importante para a vida. Assim, nesse momento de conflito, é esse elo mesmo. Para a gente resistir. Né? Então, a importância da cultura ela é fundamental, porque é a alma de um povo, entende? Então, diante de tanta tensão, em busca dessa sensibilidade que une um coletivo, sabe? E que a arte é fundamental. Então, a gente não pode esquecer de colocar esse lugar dela, né? Que nos ajuda a sobrevivência diante de tanta dificuldade. Né? Eu queria agradecer o convite do CCBNB, novamente, e que foi ótima a conversa com o Thay. E que são esses momentos que ajudam a gente, né? Na troca de sensibilidades aqui, na sua conversa comigo. Então, agradecer toda a equipe que está aqui presente com a gente, com essa dificuldade da pandemia, do isolamento, distante, mas o Custódio, o Cícero, o Júnior, João Neto, toda a equipe que está aqui, junto com a gente, compartilhando esses momentos. Então, agradecer que é isso mesmo, é força para continuar. Né? Eu acho que uma das coisas que a Adriana coloca agora no final, que é uma coisa muito importante para vocês que estão vendo, essa conversa, estão imaginando os filmes, os lugares, as pessoas, é entender de que aqui, nesse espaço, para que tudo aconteça, existem outras pessoas. Pessoas que chegaram mais cedo, pessoas que saíram em casa, pessoas que trabalham dobrado, pessoas que estão distantes com vontade de se abraçar para se acarinhar e que estão aqui dando o seu melhor e da melhor forma e com todo cuidado para que tudo isso aconteça. Muita gratidão, gratidão ao tema, gratidão a Adriana, ao Cinema no Cariri, um recorte, a passear por tudo isso, a partir de 4 obras, 3 obras bem faladas e uma obra instigada para que todos vejam, que vocês possam ver, acessem os espaços, as plataformas, os filmes estão disponíveis, ouçam, revejam, deem o like, o gostei. Acho que é importante dar o gostei para iniciativas como essa, de uma instituição que se reinventa num momento de tanta sensibilidade e de tanto de tanto reinvento. Muita gratidão a todas, todos e todes.